Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter. Aqui o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já. uninter.com. Olá, eu sou o jornalista Carlos Rossini e este é o programa Cara a Cara, transmitido do estúdio da TVNG no Centro Universitário Uninter, aqui na cidade de Biúna. Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto de 2017. Estou aqui recebendo mais uma vez o advogado criminalista Dr. Valdionor Plácido Vieira da Silva. Muito obrigado, Dr. Plácido, por estar vindo mais uma vez no nosso programa. E tenho certeza que, mais uma vez também, o senhor vai prestar esclarecimentos muito oportunos para a sociedade ibiunense. O doutor Plácido, ele é o advogado daquela menina e da mãe da menina também, que sofreu um estupro coletivo, conforme nós noticiamos, no bairro da Ressaca, na madrugada do último sábado. Havia ali uma festa e eu não tenho mais informações a respeito. Esse caso está sendo tratado em segredo de justiça. Doutor Plácido, o que o senhor pode nos esclarecer sobre esse assunto? Bem, Roseli, primeiramente cumprimentar a você e a todos os internautas que acompanham o seu programa e parabenizar sempre pela boa iniciativa de informar a população e trazer os esclarecimentos necessários, sempre preservando a integridade e a dignidade das pessoas envolvidas. Bem, esse caso, como as pessoas sabem, aconteceu de sexta para sábado, né? Na madrugada de sexta para sábado. Eu fui constituído pela mãe da menor na segunda-feira. Na segunda-feira ela já tinha tomado já as providências, a delegacia já estava ciente. Na segunda-feira também ela foi submetida a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Sorocaba. E então conversei pessoalmente com o delegado que acompanha pessoalmente a investigação, a promotora de justiça da comarca de Biúna, a doutora Camila, tem acompanhado com afinco a investigação desse caso. É um caso cuja gravidade e a peculiaridade envolvendo uma menor é algo assim que tem que ser tratado com muito afinco, mas sobretudo com muito bom senso, né? Muito bom senso. Entendo. Doutor, a revista Vitrine, que publicou com exclusividade, aparentemente com exclusividade ontem esse assunto, recebeu mais de 20 mil acessos e centenas de comentários, porque isso desconforta muito a sociedade, torna uma situação muito triste para a sociedade, para as famílias, para as mães, para os pais e crianças, né? Eu conversei com o senhor agora antes de gravar a entrevista, e essa menina é uma menina pequena, de porte pequeno, né? Que estava numa festa, enfim. Muitas pessoas fizeram comentários assim, desajeitados a respeito dos pais. Por que os pais deixam uma criança com essa idade frequentar uma festa desse tipo, de madrugada, etc., e tentando culpar os pais por isso? É difícil a situação hoje, doutor? A situação para controlar os adolescentes, não sei nem se é o caso dela, não sei, é uma situação, a sociedade tem muita violência em todos os aspectos, o Brasil inteiro está sem violência, né? Então, como que esse crime está sendo tratado? Como que o senhor vai conduzir esse assunto? Perdão, antes, algum desses indivíduos supostamente delituosos, criminosos, eles foram presos? Foi preso ou não? Não, Roseli, até o momento eles não foram presos, mas devo dizer a você e aos telespectadores que as providências estão sendo tomadas, né? As pessoas apontadas como suspeitas na prática desse crime, mesmo porque até que nós tenhamos evidências e provas da prática, com o laudo e tudo mais, e as pessoas ouvidas e devidamente ter a instrução do processo, né, assim dizendo, o que nós temos é um inquérito, existe uma acusação muito grave, existem suspeitos que serão investigados, serão agora ouvidos pelo delegado de polícia e tal. Após a conclusão desse inquérito, isso será remetido ao Ministério Público, que também já está acompanhando o caso, e lá o Ministério Público decide pelo oferecimento ou não da denúncia. Oferece a denúncia é acolhida pelo juiz, e sejam eles maiores ou menores, serão processados dentro dos termos da lei. Os menores respondendo com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, pelo ato infracional equiparado aí. Então, no caso do menor, no caso de uma punição envolvendo os menores, o menor seria internação no máximo aí de período de 3 anos. Já para os maiores aí, realmente a pena é muito severa e assim deve ser, né?
a pena é muito severa, uma vez que outros crimes podem ter ocorrido também nessa seara. Porque se haviam menores e haviam maiores, além do crime de estupro de vulnerável, porque em se tratando de uma vítima menor de 14 anos, a violência, pelo próprio artigo da lei, ela já é presumida. Existe a vontade da vítima, entre aspas, se ainda que pudesse falar em vontade, não há que se falar em vontade da vítima. Ela é uma vítima. É uma menor de 14 anos que a legislação tem ela como vítima nessa situação. Doutor, então esse argumento emocional, na verdade, uma notícia como essa provoca muita emoção e muita sensação. E não é por esse motivo que nós publicamos. Nós publicamos para alertar a sociedade de que está ocorrendo coisas desse tipo aqui em Ibiúna. Isso a gente tem que evitar, alertar a população, não é verdade? Veja bem, o senhor falou, esse crime é um crime hediondo? É um crime hediondo. Em se tratando do estupro de vulnerável, ele é equiparado a crime hediondo, sim. Né? Só para você ter uma ideia aqui do que diz, o que é o estupro de vulnerável segundo a lei. Né? Artigo 217. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena de reclusão de 8 a 15 anos. Você veja aí que o caput do artigo aqui, a cabeça do artigo, como a gente diz, ela é muito clara ao dizer o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Hoje em dia, se tocar um exemplo prático só, se tocar no seio de uma menina, sem a autorização dela, sem a permissão dela, já é considerada a prática desse ato libidinoso. Entendi. Então, pode responder pelo crime de estupro com isso. Em se tratando de uma menor de 14 anos, essa questão dessa violência, porque a violência ela não precisa ser física, de segurar, de amarrar, a violência está na coação, está em subjugar a vítima. E a vítima menor de 14 anos, a lei já diz que ela é vulnerável em razão da condição dela. Ela, menor de 14 anos, ela não tem o discernimento, ela não tem a maturidade necessária. Para entender o que está Para entender até o caráter da ilicitude e de que ela é vítima nessa situação. Doutor, a gente está meio prisioneiro assim, como esse assunto está sendo tratado em segredo de justiça, o senhor não pode também entrar em detalhes que o senhor saiba, ou também não saiba ainda, na verdade, e nós estamos num terreno muito delicado. Eu sei que as pessoas gostariam muito de saber quem foi, quem fez, quem não fez, mas não é esse o caso. Aí nós vamos ter que ter paciência, esperar, ficar acompanhando esse caso com muita paciência, porque exige uma apuração adequada. Não se pode cometer injustiça nem de um lado nem de outro, mas se deve promover a justiça. Perfeitamente. Algo que eu sempre digo, quanto mais grave é o delito, mais a gente tem que se preocupar com a apuração rigorosa dos fatos e não sair apontando a esse ou aquele e tal, porque esse imediatismo que às vezes a gente quer, olha, tem que prender, se fosse meu já ia lá buscar, já ia lá fazer, isso não compactua com o princípio da legalidade. O cidadão de bem ele tem que pensar no princípio da legalidade. Outra coisa que eu gostaria muito de abordar em relação às pessoas, um ou outro que faz alguma crítica, dizendo às vezes da conduta da mãe ou fazendo crítica à mãe, veja bem, a família e a menor é uma vítima nessa situação. Não esqueçam disso. Ela é uma vítima da situação. Isso que ocorreu com ela poderia ocorrer com qualquer outra pessoa que está nos assistindo agora. Né? Então temos que lidar com isso, sobretudo com esse carinho, vou dizer assim, né? Com esse respeito às pessoas envolvidas nessa situação. Porque é algo que para nós, daqui a um tempo, infelizmente, Rossini, esse caso ele vai ser esquecido porque vai aparecer um outro. Né? E essa história, ela continua dentro do lar dessa pessoa, que vai demorar a ter uma recuperação com acompanhamento psicológico, né? Então, a história da família lá é uma pessoa, uma mãe batalhadora, uma mãe excepcional, uma mãe com formação em nível universitário, uma mãe com estudo em pedagogia. Então, não pensem os senhores em hipótese alguma. É uma pessoa que, eu a conhecendo no pouco tempo que tive, é uma pessoa bem esclarecida, bem informada. Infelizmente, existem questões interessada pela filha, uma menina que sequer antes saía. Nós publicamos essa matéria ontem e percebemos que houve várias tentativas por parte de alguns internautas, eu nem sei quem são eles, de tentar suprimir essa informação
do Facebook. Foram denúncias que são feitas, né, o William Natan explicou, são denúncias de spam que são feitas, e isso vai bloqueando. O Facebook vai cortando a matéria que você está compartilhando com vários grupos sociais. O senhor acha que uma notícia desse tipo tem que ficar oculta da sociedade para não ferir sentimentos, suscetibilidades, ou ela deve ser dada com devido respeito, os limites de respeito às vítimas, etc., para que a sociedade desperte para um problema que a atinge e está perto dela? Ô Cine, como você bem colocou, esse direito à informação, ele existe, ele é salutar, é saudável que as pessoas discutam essa questão, respeitando sempre o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu muito bem, eu quando vi o seu programa aqui, foi pelo modo como você se portou na reportagem. A reportagem não menciona quem é a pessoa, né? O cuidado que eu peço apenas em relação às pessoas que fazem comentários, os seus comentários, a sua liberdade de expressão, ela não pode ultrapassar a questão da dignidade e do respeito com as pessoas ali envolvidas. Embora a pessoa não cite ali o nome da menor, ou não cite ali o nome da mãe da menor, qualquer comentário no sentido pejorativo, ou ofensa à honra, ou à conduta, ou imputar qualquer tipo de prática de crime em relação à mãe ou ato infracional à menor, eu estou atento a essas publicações até para tomar as providências judiciais cabíveis necessárias, né? Então, que há necessidade da sociedade discutir esse assunto e assim de forma informativa, interessante sim, no sentido de prevenir. Porque, como eu disse para você, a obrigação de zelar pela segurança das crianças e de cuidar da criança e adolescente, ela é uma obrigação social, é de todos nós. Doutor, assim, eu queria ser um pouquinho mais específico em relação a isso. Alguns moradores, poucos moradores, lá do bairro da Ressaca, onde esse delito foi cometido, ou teria sido cometido, não sei, estou muito delicado agora nas expressões, são pessoas que conhecem a criança, que conhecem a mãe da criança, né? E, portanto, eles estão cometendo um crime, não é isso? Com certeza. As pessoas, ao fazerem qualquer tipo de afirmação, no sentido, uma injúria ou coisa desse tipo... Mesmo que não cite o nome? Ainda que não cite o nome, existe um nexo aí. A gente sabe que o caso que está sendo tratado ali é o caso lá do bairro da Ressaca, eu sei quem são as pessoas, e a pessoa que fala do outro sabe de quem está falando também. Então ela está praticando um ato doloso, com consciência e vontade na produção. Ela sabe que pode produzir um resultado negativo e causar um mal injusto a essa pessoa. E com certeza vai responder nos termos da lei. Então é interessante que as pessoas comentem o assunto sempre de uma forma positiva. Imaginem, os senhores, todos nós essa noite fomos para casa e dormimos, mesmo tendo ouvido esse caso, porque a nossa vida continua. Você imagine que desde sexta-feira a mãe permaneceu por quase 5 dias praticamente sem dormir direito, sem comer direito, né? Então, tem que tomar muito cuidado com as palavras. As pessoas têm que ser, sempre eu digo o seguinte, sejam carinhosas com as pessoas. Tratem esse caso imaginando que se fossem a filha de vocês, né? Imaginem a senhora, mãe dessa criança, como a mãe de cada um de vocês, né? E aí as pessoas, porque se as pessoas se preocuparem em tratar o outro como gostariam de ser tratados, esse tipo de comentário ele não existiria. Entendi. Né? Doutor, bom, muito obrigado, você está esclarecendo bastante a mim pessoalmente também grandemente. Doutor, assim, pela sua experiência de advogado criminalista aqui na cidade de Biúna, atuante aqui já há alguns anos, né? O que o senhor diria para as famílias que estão nos assistindo agora, né, em relação a crimes desse tipo? Que cuidados os pais, as mães devem tomar para que evitem ao máximo possível, sem querer culpá-los necessariamente, né? Em verdade é o seguinte, não existe, eu estou alcançando já os 50 anos de idade, tenho 4 filhos, 4 netos, dentre esses 2 são netinhas, tal. Você pode imaginar o quão profissional eu tenho que ser para estar aqui contendo um pai e um avô que tem dentro de mim e que se ressente, né, de todo esse caso, né? Porque imagino na condição daquela menina, a minha filha, a minha neta e tal. Então, não existe uma receita, mas o que a gente pede aos pais, sobretudo, hoje em dia,
a gente pensa que tem o controle deles, mas na verdade, enquanto a gente pode segurar pela mão até a porta da escola, a gente sabe onde está. Chega uma hora que é da natureza humana e eles vão crescer, eles vão buscar os seus próprios caminhos, né? E a gente não vai estar com eles o tempo todo. E aí o mundo é perigoso. E o mundo é muito complicado. Imagine mais ou menos o seguinte, vou fazer uma comparação para você ter ideia. Quando você vai numa autoescola e tira a sua carta, você aprende a dirigir seguindo todas as normas. Só que e alguém te instruiu a dirigir corretamente. É assim a educação de um filho. A mãe orientou corretamente a menina. A mãe dos envolvidos orientou corretamente eles ou os outros que ali estavam. Só que quando eles estão lá na rua com seus carros, com a sua própria vida, cada um age dentro do... o meio influencia. Você vê, né? Era uma festa, provavelmente tinha bebidas, tal. Então as pessoas têm que se policiar o tempo todo. Né? Você que é maior de idade, se você está num local e presencia uma situação dessa, você tem uma obrigação moral de impedir que a violência aconteça. Se a violência ocorrer, você tem a obrigação moral de denunciar quem são os acusados. Né? E até para dar um fecho nessa questão, a respeito das pessoas envolvidas, e não nos interessa aqui divulgar nomes ou de suspeitos, o conselho que eu dou a elas é que busquem a delegacia de polícia, prestem os esclarecimentos a respeito da sua participação ou não, do que você viu ou não, porque a justiça vai chegar até você. Né? Vai chegar até você. Não vai ficar impune. Não vai ficar impune, com certeza. Eu não medirei esforços para que os responsáveis, nesse caso, sejam eles maiores ou menores, sejam devidamente indiciados e punidos, mas tudo dentro da legalidade, dentro das formas da lei. Doutor, a gente chegou ao fim da nossa entrevista. Queria mais uma vez agradecer sempre a sua presença aqui, que ela nos enriquece os nossos internautas, os nossos telespectadores aqui. E eu agradeço muito pelos esclarecimentos que o senhor está prestando num tema tão delicado quanto esse, que desconforta, sacode a sociedade, mas precisa ser encarado, precisa ser visto de frente, não é verdade? Para evitar no mínimo que ocorra outro. Como o senhor falou agora há pouco, nada indica que possa não haver outros, coisa desse tipo, né? A sociedade, ela está bárbara, ela está selvagem pra caramba. O senhor estava me explicando agora há pouco da diferença entre o homem e a mulher, do curso que o senhor está fazendo aí, mas nós vamos tratar desse assunto num outro momento, né? Um assunto que o senhor pode ajudar a voltar aqui e nos esclarecer de novo. Eu queria agradecer mais uma vez e deixar a câmera à sua disposição para se despedir dos nossos telespectadores. Então, a você, Carlos Rossini, e a todos os seus telespectadores, eu os cumprimento, agradeço a vocês pela atenção dispensada, peço que tratem a esse caso e aos outros casos que provavelmente circulam aí nas redes sociais e então na mídia, com todo o carinho e todo o respeito às partes envolvidas sobre tudo isso. Né? Porque o objetivo nosso é apenas a aplicação da justiça ao caso concreto, nesse que a gente está examinando agora. Isso aí, muito obrigado. E, sobretudo, o bem-estar da vítima. Vamos sempre lembrar que ela é uma vítima. E outra coisa, é uma menina, vai crescer, vai ser adulta, entendeu? Então, esse foi mais um programa Cara a Cara com o jornalista Carlos Rossini, transmitido do estúdio da TVNG no Centro Universitário Uninter, aqui na cidade de Ibiúna. É um assunto bastante delicado que nós tratamos hoje, mas nós temos a obrigação de informar. Até o nosso próximo programa.